Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que maravilha! Eu sou Giovanni Carazai e esse é o Papo de Investimento. Lá no Instagram é o meu foco no milhão. No vídeo anterior falamos sobre os fundos imobiliários. Então, para quem perdeu a primeira parte, nós temos ali um vídeo, só olhar no canal, tem lá a primeira parte, fundos imobiliários, né? O que são os fundos imobiliários? E seguindo agora, nós vamos falar sobre os tipos de fundo imobiliário. Então, se inscreva no canal, dá um like ali, ativa o sininho para receber as notificações. Pode fazer os comentários embaixo, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar as dúvidas e será um prazer conversar com vocês. Certo? Vamos falar então sobre os tipos de fundos imobiliários. Mas antes, vamos fazer só para a gente relembrar aí, para quem perdeu o primeiro vídeo, né? Só para não ficar muito perdido aí sobre os fundos imobiliários. Lembrando, gente, ó, fundos imobiliários, você investidor compra cotas de um fundo. Esse fundo, ele compra ativos, ele compra imóveis, esses imóveis geram aluguel, esse aluguel é repassado para o fundo repassa então 95% dessa renda gerada para o cotista, para você, certo? Bom, vamos falar sobre os tipos de fundos imobiliários. O primeiro fundo é o fundo de tijolo. Gente, os fundos de tijolo eles são focados em empreendimentos físicos. A política desse fundo é investir na aquisição, construção ou aluguel de imóveis comerciais com o objetivo de receber uma renda mensal de aluguel para ser distribuída aos seus cotistas. Ou seja, é aquilo que a gente faz quando a gente compra um apartamento e quer alugar, né? A gente compra um imóvel e quer que tenha um aluguel mensal ali, uma renda extra, né, todo mês. E o objetivo do fundo de tijolo é esse, né? Então a gente ganha com o aluguel e ainda ganha com a valorização do imóvel. É o que a gente faz normalmente quando a gente tem uma casa de aluguel, um apartamento de aluguel, uma sala comercial. É a mesma ideia. Tá? Então, você pode ser, imagina ser dono de um shopping, né? Então tem ali o XPML 11, HGBS 11, os hospitais, faculdades, tem hotéis, fundos de prédios comerciais, né? Um exemplo é o HGRG 11, o FIB 11, que são tudo prédios comerciais. Além disso, ainda tem agências bancárias, né? Como o BBPO 11, que é as agências do Banco do Brasil, e o SAG ele é das agências do Santander. Tá? Então, as agências do Santander estão dentro de um fundo, certo? Então, recebe aluguel todo um mês. E os galpões e armazéns logísticos, né? O famoso galpões logísticos. Então, HGLG11, o XPLG11 e o GGRC11. Então, são fundos de tijolo, tá? Sempre quando tem uma estrutura física, ele é considerado fundo de tijolo. Muito bem. Nos fundos de tijolo, nós temos uma espécie de subdivisão deles. Tá? Então, nós chamamos de monoativo, monoinquilino, quando o fundo tem somente um imóvel e um único inquilino. Então, ele é um monoativo, monoinquilino, certo? Quando ele tem um único ativo, mas ele tem mais de um inquilino, então ele é chamado de multi-inquilino. Então é um monoativo com multi-inquilino. Já quando se trata de monoativo e multiativo e monoinquilino, são vários imóveis com um único inquilino. Então ele é multiativo com um único inquilino somente. Um exemplo aqui é o das agências bancárias, né? Então, você tem vários ativos, ele é multiativo, mas um único inquilino, que é por exemplo, o Banco do Brasil, certo? Esse de cima aqui a gente pode dizer que é um shopping. Você tem um shopping, um ativo, um imóvel com vários inquilinos. Então, um fundo que tem somente um shopping. Agora, se ele tem, um fundo tem 2 shoppings, 3 shoppings, 4, ele passa a ser um multiativo, multi-inquilino. Então, ele tem vários imóveis e vários inquilinos, certo? Então, analisando um fundo, a gente consegue ver em qual que ele se encaixa. Então, fazendo um raciocínio rápido aqui, um fundo que ele é multi, ele tem um risco menor de vacância,
né, do que um mono. Né? Então você tem um único imóvel e com um único inquilino ele sai, você demora um pouquinho para, né, pode demorar um pouquinho para arrumar um outro inquilino para alugar aquele imóvel. Já que o multi, um inquilino sai, é mais fácil para manter o fundo. Né? O fundo, né, às vezes, acaba nem impactando tanto assim no aluguel, certo? Então, são algumas classificações que a gente tem que ter, justamente para quando for montar uma carteira, né? Quando for compor a carteira de fundos imobiliários. Além do fundo de tijolo, nós temos também o fundo de papel. O que é o fundo de papel, gente? É o fundo que tem como estratégia investir em títulos financeiros vinculados ao mercado imobiliário, como LCI, as CRIs, né, os títulos de recebíveis imobiliários, ou também cotas de outros fundos. O lucro desse fundo ele vem dos juros e dividendos pagos por esses títulos. Ou também quando ele compra e vende, né, ele compra cotas, né, e aí acaba vendendo, né, compra e vende esses títulos, certo? Um exemplo de fundos de papéis é o IRBM11, o RBRR11 e o BSR11. Então, são os fundos de papéis. Já os fundos de desenvolvimento, esses fundos, gente, eles não têm a visão de renda passiva de aluguéis, ali, de ter todo mês o aluguel certinho, tá? Eles não têm esse objetivo. A sua atividade ela consiste em comprar um terreno e executar um projeto de construção nele, e aí depois vender com lucro, certo? Esses fundos, eles são mais arriscados. Só que, claro, que automaticamente, por se tratar de uma construção, tem toda aquela parte complexa de gerenciamento de uma construção, eles acabam tendo um risco maior, mas um potencial de ganho também maior. Tá? Mas existem poucos fundos específicos, né, de desenvolvimento, não tem muitos. Tá? Existem alguns fundos, que eu vou falar depois, que é o famoso fundo híbrido, que ele tem uma parte do fundo investida em fundos de desenvolvimento. Tá? Mas daí tem uma outra característica, certo? Esses fundos, então, eles não têm muito, né? Não são muitos que têm, mas eles têm, então, exemplos ali como o KNRE11, o MFI11 e o RBBV11, certo? E os fundos de fundos, são chamados de FOF, eles reúnem o patrimônio do cotista para adquirir cotas de outros fundos. Essa é uma parte bem legal, porque esse fundo, gente, existem alguns fundos imobiliários que eles são específicos para investidores qualificados. Então, para a gente ter acesso a esse tipo de fundo qualificado, nós conseguimos através de um outro fundo que tem cotas daquele fundo. Né? Então, fica bem interessante diversificar. E outra coisa mais legal é que ele tem uma característica de ser bem diversificado. Então, para quem está começando, quem está iniciando nos fundos imobiliários e não tem muito capital para logo de cara montar uma carteira e fazer aportes regulares, né, mais pesados, os fundos de fundos é uma alternativa muito interessante, porque num único fundo tu consegue ter 30, 40 fundos dentro de um fundo. Então, isso é o legal, porque ele tem uma diversificação bem interessante. Exemplo de fundos é o MGFF11, o BCFF11 e o HFOF11, certo? Bom, ou então os famosos híbridos. Tá? Os híbridos, gente, eles são conhecidos também como fundos mistos. Os fundos híbridos, eles oferecem uma boa oportunidade de investimento devido à sua grande diversificação de ativos. Por quê? Porque eles podem investir tanto em tijolo, quanto em papel, quanto em cotas de outros fundos, ou seja, os FOF. Né? Então, tu imagina, num único fundo, tu tem tijolo, papel, tu tem fundos de desenvolvimento e tem fundos de fundos. Então, ele se torna bem diversificado. Né? Tu pulveriza bastante teus investimentos. Então, esses são fundos muito interessantes. Exemplo de fundos híbridos é o JSRE11, o KNI11 e o ALZR11. São fundos híbridos. Então, vimos que nós temos fundo de tijolo, fundo de papel,
o Fundo de Desenvolvimento, os FOF, né, que são os fundos de fundos, e os fundos híbridos. Beleza, pessoal? No próximo vídeo, nós vamos ver como os fundos geram caixa, como eles fazem para gerar caixa, o risco de investir em fundos imobiliários, vantagens de ter fundos imobiliários, como investir, desde abrir a conta na corretora ali, como escolher, né, como, né, fazer a compra dessas cotas e como montar uma carteira diversificada de fundos imobiliários. Certo, gente? Então não se esqueçam, se inscrevam no canal, dê um like, ative o sininho aí para receber as notificações dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e muito obrigado pela atenção. Valeu, tchau, tchau!